Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, que é um assunto que, se a gente tiver bem consciência, muita coisa pode mudar na nossa sociedade. Porque, às vezes, essa situação também começa lá na infância, tá? A nossa história de hoje vai falar sobre bullying. E ela tá lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, tá bom? Eu quero começar com uma pergunta. Tu sabe o que é bullying? Eu vou ler aqui o que eu descobri que é bullying. Bullying é uma prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo veio da língua inglesa bully, palavra que significa tirano, brigão e violento. Então, gente, Jesus estava lá, né, com os seus discípulos, caminhando, né, fazendo o seu trabalho, né, de preparar as pessoas para ser discípulos dele, né, porque ele já sabia que ele ia fazer o sacrifício de morrer na cruz, né, pelo meu e pelo teu pecado, de toda a humanidade, mas ele estava lá ensinando, fazendo as coisas, né? Ensinando os discípulos, ensinando as pessoas. E aí nisso chegou um sujeito, né? Um doutor da lei, muito inteligente. Se fosse hoje, assim, eu imagino que seria assim um líder, um advogado, uma pessoa assim com muito conhecimento, né, um cientista. E aí ele veio e perguntou para Jesus assim, ele fez uma pergunta: mestre, o que eu posso fazer para ir para o céu? E aí Jesus, bem inteligente também, pegou e fez a pergunta de volta para ele: o que tu acha que tem que ser feito para poder ir para o céu? E aí ele falou: está escrito, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus falou para esse doutor da lei: muito bem, tu tirou nota 10, gabaritou a pergunta. Mas ele pegou e virou para Jesus e falou assim: tá, mas e quem é o meu próximo? Ele queria pegar Jesus, né, nessa pergunta. E aí Jesus respondeu para ele quem era o próximo dele e contando uma história. E tu sabe quem é o próximo? Eu pergunto para ti aí em casa. Tu sabe quem é o teu próximo? Será que o teu próximo é aquele coleguinha lá do colégio que não tem amigo? Ou aquele coleguinha que é diferente? Aquele coleguinha que tem uma cor de pele diferente, aquele coleguinha que tem condições sociais diferentes, aquele coleguinha, às vezes, que não tem uma merenda, um lanchinho, aquele coleguinha que nunca foi convidado para uma festinha, aquele coleguinha que não tem nem dinheiro para fazer uma festinha. Quem será que é o próximo? Vamos ouvir a história de que Jesus tem para contar? Jesus contou então que tinha um viajante saindo, né, saindo de Jerusalém para Jericó. E ele estava lá, bem faceiro, viajante, com as suas coisinhas, né? Carregando seus pertences e tal. Eu fico imaginando, né? Quando eu vou fazer uma viagem, um passeio, eu fico tão feliz. A gente fica cheio de expectativa. E eu fico imaginando aquele viajante, assim, bem faceiro. E aí Jesus disse que, de repente, vem uns bullies, sabe? Uns valentões, uns malfeitores, uns malvados, uns bandidos. E assaltaram aquele viajante. Levaram todos os seus bens, os seus pertences, as suas malinhas, as suas mochilinhas, né? A sua sacolinha de lanche. Tudo que ele tinha levado, esses bullies levaram dele. Esses malfeitores, esses valentões. E aí, sabe o que aconteceu? O coitadinho ficou lá caído, porque além de levar as coisas dele, esses sujeitos, eles deram uma surra nele. Eles machucaram o rapaz. E o rapaz ficou todo assim machucado,
caidinho lá no chão. Eu fico imaginando, ele deve ter sentido tanto medo, tanta tristeza. Ele, de certo, ele estava tremendo assim de medo, chateado, preocupado porque tinham levado as coisas dele, né? Talvez ele tivesse coisas para fazer em Jericó, que ele ia comprar coisas ou pagar contas, eu não sei, né? Mas eu fico imaginando assim, todo o projeto dele da viagem foi por água abaixo. E aqueles caras fizeram toda aquela malvadeza. E aí tá, ele ficou lá caído. E aí Jesus disse que vinha passando pelo caminho um sacerdote. Para ser sacerdote, normalmente tem que ser uma pessoa boa, né? E eu imagino que esse sacerdote era um cara assim legal, um cara do bem, um cara que conhecia a palavra de Deus, né? Mas aí, esse sacerdote, que era esperado que esse sacerdote fosse ajudar, né? Mas a Bíblia conta, né? Jesus conta na história que o sacerdote passou de lado, não quis ajudar. E aí eu fico imaginando o que será que passou na cabeça desse sacerdote. E sabe o que eu fico pensando? De repente ele estava com pressa, de repente ele tinha coisas para o trabalho dele, de repente ele tinha muitas tarefas. Isso às vezes acontece com a gente, né? Quando a gente passa por algum lugar e as pessoas querem a nossa ajuda e a gente pensa assim, eu preciso fazer tal coisa com esse dinheiro, eu preciso fazer tal coisa com aquela situação, ou eu não tenho tempo, eu tenho tema para fazer, eu tenho dever de casa para fazer, né? Como eles falam aqui no Rio de Janeiro, eu tenho muitas coisas para fazer e eu não posso ajudar. Certo, e aí passou de lado. E o nosso viajante lá caído, machucado, dolorido, ferido, né? Coitadinho. E aí, eis que vinha passando um levita. O levita também era um cara que conhecia as coisas de Deus. Um cara do bem também, de repente, um cara... Eu fico imaginando assim, o levita trabalhava na casa de Deus, e então eu imagino se ele poderia ser um cantor, ele poderia ser um guitarrista, um cara que tocava contrabaixo, ele poderia ser um pianista, ele poderia ser uma professora de escola dominical, ele poderia ser o porteiro da igreja, ele poderia ser o baterista cheio do estilo, né? Mas aconteceu que ele também viu o nosso viajante e passou de lado, não quis ajudar. Também eu fico imaginando o que será que passou na cabeça desse levita, né? Eu fico pensando assim que talvez ele tivesse ficado com um pouco de nojo, viu aquele sangue todo, ou talvez ele tivesse recém saído do banho, tava todo cheirosinho, limpinho, e aí viu o sujeito lá no chão caído, sujo, né? Mas o fato é que Jesus conta que o levita também passou de lado. Aí vinha chegando um samaritano. Tu sabe o que é um samaritano? Os samaritanos eram um grupo de pessoas que eram meio excluídos, eles eram rotulados pela sociedade lá, pelo povo de Deus. Por quê? Porque os samaritanos, eles misturavam as coisas de Deus com outras crenças pagãs, umas misturas de religiões de outros povos. Eles faziam uma bagunça lá, uma salada de frutas com as coisas de Deus, com outras coisas. Que claro, isso não agradava a Deus, mas Deus também não queria que eles fossem excluídos, né? E Jesus conta essa história justamente para mostrar que ninguém deve ser excluído, que ele não exclui ninguém e que ele morreu na cruz para salvar todos nós. E aí esse samaritano, ele sabia o que era ser excluído, né, deixado de lado. Eu fico imaginando, né, se esse samaritano fosse criança, ele saberia o que é não ser convidado para uma festinha de aniversário, ele sabia o que era quando tu chega num lugar e as pessoas te olham assim, dos pés à cabeça, ele sabia o que é ser excluído, né, ser rejeitado. E aí quando ele olhou aquela pessoa ali no chão e as outras pessoas passando e não fazendo nada, ele sentiu compaixão. Ele sentiu aquele amor assim no coração, aquela dor, aquele aperto no peito. E aí ele pensou, eu vou tomar uma atitude. Tu sabe que eu acho assim muito legal gente que toma atitude, gente que não é Maria vai com as outras, sabe? Que vê aquele bolinho de gente fazendo coisas erradas e vai atrás só para não ser diferente.
Isso é tão feio, né? Mas aquele samaritano não era assim. E ele pensou, eu vou tomar uma atitude e eu vou resolver esse problema. E aí ele foi lá, colocou o viajante no lombo do animal dele, né? O bichinho que ele estava viajando também, sei lá, um jumento, um cavalo, né? O animal que estava fazendo o trajeto dele. Se fosse nos dias de hoje, se ele tivesse a pé, de repente ele ia chamar um Uber, né, para levar o viajante até um local seguro. Ele fez os primeiros socorros, né, no viajante, botou o viajante no lombo do animal sem nojo nenhum, sem pensar que ia sujar as coisas dele com sangue ou que ia dar complicações ali, né? E ele levou esse viajante até uma hospedaria, uma estalagem. E aí lá na hospedaria, na estalagem, ele pagou o dono da estalagem, explicou toda a situação e pagou o dono da estalagem para cuidar do viajante. E eles ficaram lá. No outro dia de manhã, ele acordou cedo, né? Tomou o seu café da manhã, abriu a carteira, deu mais um dinheiro pro dono da estalagem, da hospedaria, e disse, olha, eu vou viajar, eu vou seguir meu trajeto, meu trabalho, mas quando eu voltar, se tu tiver gasto mais dinheiro com ele, eu te dou a diferença. E aí ele foi embora, né, e seguiu a viagem. E o que Jesus quis dizer com isso, né? Que o próximo é qualquer pessoa que está perto de ti, de mim, qualquer pessoa que precisa da ajuda, né? Porque se cada um fizer o melhor por seu próximo, o nosso mundo vai ser muito diferente. As pessoas, elas vão conhecer os filhos de Deus pelo amor, né? Então, eu acho que Jesus queria ensinar isso, assim, pra gente com essa história, né? Não só para aquele doutor da lei, mas Jesus sabia que tudo isso ia ficar registrado na Bíblia Sagrada, né? Ele mandou escrever lá, ele mandou Lucas escrever lá no capítulo 10, né? Ele mandou Lucas escrever lá no capítulo 10, no versículo 37, e ele escreveu assim, ó, vai e faz o mesmo. Esse vai e faz o mesmo é para ti, é para mim, é para o meu filho, João Felipe, para o meu marido, Jean, para todo mundo, para toda a cidade. A gente tem que fazer o mesmo, a gente tem que pensar mais no próximo, né, gente? Então, Jesus, ele também pagou um preço, e não foi com dinheiro que nem o bom samaritano. Jesus, ele pagou, ele não abriu a carteira e falou, eu vou comprar essas almas com dinheiro, com dólares, com reais, com pesos chilenos. Ele pagou o preço com a coisa mais cara que tem no mundo, mais caro que o ouro, que a prata e que as pedras preciosas, né? Mais caro que tudo, que ele pagou com o sangue dele. O sangue precioso, né, do Cordeiro de Deus Santo, sem pecado. Jesus foi sem pecado para aquela cruz. E ele lá na cruz, ele morreu para salvar a nossa vida, né? Mas ele ressuscitou, né, gente? Isso é o que a gente também tem que dar bastante evidência, né? Jesus, ele ressuscitou e ele conquistou lá na cruz a nossa salvação. Então, vamos fazer uma oração agora? Então, fecha teus olhos. Eu vou orar, tá bom? Senhor Jesus, meu amado, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor incondicional, Senhor. Tu morreu lá na cruz para salvar a minha vida e toda a minha família. O que tu fez, Senhor, foi tão marcante que impactou os céus e o inferno. E eu sou muito grata a ti, Senhor, pelo teu amor, pelo amor incondicional de Deus, que para Deus foi tão difícil ter que dar o próprio filho. Foi uma dor tão forte para Deus. E muito obrigada, Jesus, por conquistar a salvação, Senhor. E obrigada também por tu enviar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o melhor amigo que a gente pode ter. O Espírito Santo está sempre com a gente, trazendo alegria no nosso coração e nos convencendo quando a gente faz coisas erradas. Ele vai lá e dá aquela opinião dele tão
amorosa, tão querida, e acaba nos convencendo de que a gente tem que mudar de atitudes. Muito obrigada, Espírito Santo, e que tu, Espírito Santo, nos ajude a ser como o bom samaritano, que tem amor pelo próximo, que tem amor no coração. Que esse amor que tinha no coração do bom samaritano possa encher o coração de cada pessoa do mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, crianças, tu gostou da história? Se tu quiser, envia uma arte lá pra mim no meu Instagram, Andréa Bernardo Oficial, né? Pode ser uma pintura, um desenho, uma escultura. Se tu quiser fazer uma escultura de argila, de massinha de modelar, bate uma foto e manda pro meu Instagram, tá? Andréa Bernardo Oficial. Curte aí, comenta e compartilha, né? Compartilha essa história para outras pessoas, para que mais pessoas possam se posicionar contra o bullying, como fez o bom samaritano, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus abençoe o Brasil e o mundo, tá bom? Fica com Deus, família.